1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Meus queridos e amigos, não acreditem em todos que dizem que têm o Espírito de Deus, mas ponham à prova essas pessoas para que saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, por muitos falsos profetas que já se espalham por toda a parte do mundo. O apóstolo João, que é um escritor do livro do Apocalipse, ele traz no capítulo 4, no versículo 1, algo muito forte para nosso entendimento. E é uma realidade que nós estamos vivendo nos últimos dias de hoje, aonde a gente vê muita igreja, vê várias pessoas, e nós sabemos que nós vivemos o tempo do fim, pois o próprio apóstolo João diz na sua epístola, no capítulo número 2, versículo 1, que ele diz: Pois, filhinho, já és a última hora, que o anticristo já tem se manifestado. Vigiai e orai, porque ele esteve do nosso meio, mas nunca foi de nós. Então nós podemos ver que é um despertamento espiritual. Eu quero falar hoje aqui com vocês sobre os espíritos. A gente provar os espíritos que são de Deus e os que não são de Deus. O apóstolo Paulo, na sua epístola ao 1 Coríntios, ele vai falar sobre os dons espirituais e ele vai chamar a atenção, trazendo um despertamento ao nosso coração, falando que nós temos que ter os dons espirituais para nós exercer o chamado que Deus tem para a nossa vida. O que me chama a atenção é algo que ele fala, que nós temos que buscar o dom de estar discernindo os espíritos, discernimento espiritual. É quando você recebe esse dom, você vai discernir o espírito que está operando, se ele é de Deus ou se não é de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que nos preparar nos últimos dias, que apareceriam falsos profetas, homens que iam introduzir a palavra, enganando a muitos e levando a doutrinas enganosas, sem nenhum temor ao Deus vivo, mas não sabendo eles que sobre eles virá uma repentina destruição. Meus amados, nós temos que ter muito cuidado, principalmente dentro de igrejas evangélicas, igrejas que às vezes são até mesmo chamadas como igrejas neopentecostais, igrejas de movimentos, aonde nós podemos ver que muitos estão sendo enganados, porque os espíritos de engano estão dentro das igrejas. E nós temos que atentar para essa epístola do apóstolo João, no capítulo 4, que ele diz para nós experimentarmos, colocar à prova os espíritos, aqueles que são de Deus e os que não são de Deus. Então a gente vê a responsabilidade e a seriedade do que é você estar no certo lugar com pessoas ali, ouvindo a palavra de Deus, fazendo os louvores, mas se você não tiver um discernimento espiritual, você pode estar sendo induzido pelo espírito de engano. E o que nós mais vimos hoje é o espírito da Jezabel, que é o espírito terrível que age nos altares da igreja, que age na vida de pessoas que muitas vezes aparentemente parece que são de Deus, mas quando você vai ver, são tomadas pelo espírito maligno, um espírito de engano. E uma coisa que me chama a atenção, que o próprio diabo
A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, não é de nós enganar que o próprio Satanás se transfigura como um anjo de luz para enganar os escolhidos. Essa passagem é muito séria porque hoje nós vemos milagres, nós vemos sinais, nós vemos aberturas de vários ministérios, do crescimento do cristianismo. Mas aí vem uma pergunta: será que é o Espírito de Deus estar ali? Será que Deus está naquele lugar mesmo agindo? Então eu trago aqui um despertamento espiritual para você começar a buscar de Deus uma direção certa e buscar o discernimento, a sabedoria para discernir, até mesmo dentro de uma igreja, quem está colocando a mão na sua cabeça, quem está orando por sua vida. Muitas pessoas talvez não entendem que o diabo ele tem poder. O inimigo da nossa alma ele tem poder. E se você não sabe, ele tem o poder de se transfigurar como anjo de luz para enganar os povos de Deus, os escolhidos. Se nós não tiver na direção de Deus, se nós não tivermos no Espírito mesmo de verdade, alicerçado na palavra de Deus, nós podemos cair na cilada do diabo e ser até mesmo enganado por ele. Nós podemos ver que na Bíblia há várias passagens onde o diabo enganou muitas pessoas e conseguiu derrotá-las. Então eu venho trazer aqui essa reflexão para você começar a examinar a Escritura com eminência, com sabedoria, com prudência e buscar de Deus o discernimento de espírito. Para quando você ver alguém ali falando em língua estranha, alguém ali ministrando alguma coisa, o próprio Espírito Santo, que é verdadeiro, que está dentro de nós, vai nos dar a direção e o discernimento. Se aquilo que está sendo programado, passado, é da parte do nosso Deus ou é do diabo. Então que você venha buscar o discernimento de espírito e ficar atento com os espíritos que estão agindo dentro das igrejas. Não é porque a pessoa está pulando, está falando meia dúzia de língua estranha. Não é assim. Então você precisa de buscar discernimento de Deus, buscar uma sabedoria da parte do Senhor para você não ser enganado. Amém? Então toma cuidado, que Deus te abençoe e que você possa refletir aí nessa passagem, 1 João capítulo 4, versículo 1. Tenha discernimento de espírito. Faça a prova de Deus, se os espíritos que estão nas igrejas são de Deus ou do diabo. Deus abençoe em nome de Jesus.